Gente, continuação do que eu estava falando, do vídeo anterior. E o Senhor Jesus, ele, assim como ele fez com Ezequiel, em 37 de Ezequiel, ali ele fez comigo também semelhante. Ele arrebatou os meus sentidos, eu dentro do meu quarto, às 3 da tarde, como eu já havia dito. Ele arrebatou os meus sentidos. É como se, ele, na verdade, ele abriu um telão na minha frente, e ali naquele momento eu vi um vale cheio de ossos secos. Ele me mostrou. É como se ele pegasse os meus olhos e levasse até aquele local de Ezequiel, que Ezequiel viu, o vale de ossos secos. Da mesma forma, ele me permitiu de ver também. E naquele momento, ele me mostrava a visão e eu via muito ossos secos. Naquele momento que eu começava a ver aquilo, meio que eu ficava sem entender, mas ao mesmo tempo eu pensava, certamente, será que era onde teve daquela época, né? Porque eu já sabia, porque o Senhor já falava de Ezequiel, assim como ele fez com Ezequiel naquela época, que ele estava fazendo comigo nessa época, que foi em 2017. E ali naquele momento eu pensei, meu Deus, a mesma visão que Ezequiel teve, eu estou tendo agora. Nessa época é real isso, em pleno 2017. E dentro do meu quarto, só eu, né? Só eu que via. Meu esposo estava dormindo. E ali naquele momento, o Senhor me escolheu aquele lugar, né, em oculto para falar comigo, que foi o meu quarto. E ali ele me mostrou, mas quieto, não falava nada. Ele só me mostrava a visão como se fosse uma câmera que tivesse nos meus olhos, e ali eu ia enxergando, olhando cada detalhe. Era antebraço para um lado, perna para o outro, pé, só caveira, só ossos secos e antigos. Estava muito seco, que chegava realmente a ser branquinho, esbranquiçados. E ali naquele momento pensava comigo, eu falei, certamente deve ser algum lugar de batalha, que teve luta, né, e guerras, não sei, era um lugar de teve muita gente, foi muita gente morta. E aí sei que eu olhando aquilo e na minha mente, aí eu já não falava mais na minha boca, com a minha boca, eu conversava com o Senhor através da minha mente. E ali naquele momento eu pensava, eu falava, Senhor Jesus, o que é isso? É cemitério no aberto? Foi um lugar que teve guerra e teve, né, muita gente morreu aqui, é isso? Senhor Jesus, e eu impressionada com tanto osso de caveira. E ali naquele momento, ele por uns instantes, certamente me observando, o que eu via, o que ele queria me mostrar. E ali ele começa a me falar e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? Essa foi a pergunta que em pleno 2017 o Senhor fez para mim, Deus fez para mim. E como eu já havia passado por vários milagres, muitos milagres do impossível que Deus fez na minha vida, e eu vi o impossível acontecer perante os meus olhos. Naquele momento, eu falei para o Senhor, o Ezequiel, quando ele faz essa pergunta e me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? Ezequiel responde, e eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Em pleno 2017, quando ele me faz essa pergunta, eu fiquei meio que sem saber o que fazer, mas eu já sabia da resposta. Só que quando o Senhor está conversando, a gente tem medo de errar. A gente tem medo de não ser aquela resposta que ele quer ouvir. E ali ele me pergunta novamente e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? Como eu vi os milagres que ele fez na minha vida, eu falei, Senhor, se o Senhor quiser, sim, se o Senhor quiser, poderão viver sim esses ossos. Porque eu já havia visto um milagre que ele fez com a minha filha do impossível. É onde que muitos da minha cidade falam que eu sou doida, louca, varrida,
pelo que eu conto, porque só eu e Deus, o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, é testemunha do que aconteceu comigo, isso em 2012, né? Que pelo milagre que Deus fez na minha vida, com a minha filha. E ali eu falei para ele, sim, Senhor, se o Senhor quiser, sim, se o Senhor quiser, esses ossos poderão viver, sim. Mas ao mesmo tempo eu respondi, mas com certo medo, porque tipo, aquele monte de ossos secos, esbranquiçado, já pensou vivendo? Assim como diz aqui na visão de Ezequiel, que ele viu os vales de ossos secos viver, e eu vi, isso eu vi, como esse Deus é testemunha do que eu estou falando. E então o Senhor me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós e sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E dessa forma, da mesma forma que aconteceu com Ezequiel, aconteceu comigo. E Deus falava para mim, que mandava eu profetizar sobre aqueles ossos. Só que como ele foi falando, e porém neles nervos sobre vós, e farei crescer, naquele momento que eu vi ele falando tudo isso, eu falava, Senhor, e agora? Eu não sei falar dessa forma. E ali naquele momento, depois que ele falou, ele explicou o que ele queria, que foi essa parte que eu acabei de ler. Aí ele, assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E dessa forma ele falou, profetiza, da mesma forma que eu te falei. E ali eu comecei a falar naquela visão, olhando como se fosse uma tela de televisão ali na frente. É como se eu estivesse dentro de um filme, é isso. O meu olho via tudo. E naquele momento eu disse, assim diz o Senhor Jeová, assim diz o Senhor, a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e viverei. Ossos secos, primeiramente eu disse, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e viverei. E naquele momento que eu falei isso, o Senhor falou para mim, agora profetiza sobre estes ossos que eles viverá. E ali, naquele momento, depois que eu comentei, que eu falei dessa forma, como ele me conduziu a falar, e ali, logo em seguida, eu vi ele colocando realmente nervos sobre aquele monte de ossos secos, porque cada osso que estava espalhado é como se, tipo, aqui tem um osso, mais ou menos com um passo mais ou menos, tem outro osso espalhado, e só sei que foi se juntando, é como se o osso soubesse que aonde estava seu próprio corpo, e ali naquele momento, cada osso foi se juntando com o osso daquele devido, né, até formar um ser ali, até formar um esqueleto completo. E logo em seguida, depois que eu falei, que ele pediu para mim profetizar, eu vi os nervos crescendo sobre ossos. Eu vi ossos sequíssimos, realmente nascendo nervos. E isso foi real, não é loucura da minha cabeça, porque ao mesmo tempo que eu via isso, eu tocava em mim, meio que me beliscando para ver se eu estava dormindo, sonhando, e foi real, meu marido dormindo e eu vendo tudo isso dentro do meu quarto. E ali eu vi também a carne crescendo, saindo sobre aqueles nervos, e a pele, por fim, cresceu a pele. E ali ele falou, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabeis que eu sou o Senhor. E ficou aquele monte de gente deitados, eram inúmeras pessoas deitados, com os corpos mortos,
sem vida. E ali naquele momento ele diz para mim: profetiza sobre os corpos, profetiza sobre esses ossos, sobre esta carne. E aqui ele fala: então profetizei como se me deu ordem, houve um ruído, e enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito, viu como eu havia já dito. E eles me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito. E assim, logo depois que eu vi os seres lá, já estava todo formado, corpos, eu vi corpos deitados no chão, vi semblante de cada um, vi ali o momento, alguns olhos cansados, né, magrinhos, mais cheinhos, vi de todas as formas. E ali naquele momento, ele me fala: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem. E assim eu fiz. Assim diz o Senhor Jeová, e ele me instruía como falar. Assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E assim eu fiz, profetizei. E naquele momento eu falava: assim diz o Senhor Jeová: vem aos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e eu via o momento que um vento veemente vinha, o sopro de vida, ele vinha em forma de vento, porque ele falava: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E eu via no momento que vinha um vento, chegava a fazer aquele ventinho, sabe, aquele ventinho brando, e ali naquele momento aquele vento pairava sobre aqueles corpos, e eu vi cada pessoa respirar, cada um recebeu entrando o espírito de vida. E eles, naquele momento, uns se tocavam, meio que nossa, eu tô vivo, é como se tivesse num sono profundo, tivesse um sonho, e ali eles acordavam e meio que se tocavam para ver se realmente eram eles mesmo. Foi isso que eu vi. E ali naquele momento que eles já se tocavam, né, meio que desacreditando que eles estavam vivos. E aqui, como diz, e profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande, em extremo. Por isso que eu falo, era muita gente. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra. E sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. E naquele momento, gente, levanta aquele monte de pessoas que aqui, como a palavra de Deus diz, um exército grande em extremo, era muita, muita gente. E se ficaram de pé, se tocando, e quando eles viram que eles estavam de pé, e quando eu profetizei, quando o Senhor me permitia de profetizar para a vida, para o espírito de vida entrar neles, eu vi que eles reconheceram que estavam vivos, se tocando, e ao mesmo tempo eles engrandeciam a Deus. Era muita gente dando glória a Deus por estar vivos, por saber que Deus ainda estava com eles. E quando ele falava: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. E não é assim que nós somos hoje? Não só a casa, não só Israel, porque olha o que se passa com Israel, mas com a gente também, porque somos descendência, somos povos, somos meninas dos olhos de Deus. E nós
hoje, nessa época, estamos como esses mortos aqui, ó, sabe? Muitos de nós sem esperança, sem saber o que fazer, achando que Deus não está mais conosco. Ah, Senhor, porque que, né, achando que já está condenado. Mas o Senhor nos deu uma segunda chance e Ele pediu para mim profetizar para esta época. Ai de mim se eu estiver inventando isso. E Ele falou dessa mesma forma, comparando aquela visão para mim, como Ele deu a mesma visão para o Ezequiel, que eu creio que foi isso, porque o que eu conto é o que está aqui escrito na palavra de Deus. E naquele momento que eu vejo que aquela visão que Ezequiel teve era a mesma da minha ali para essa época de hoje, eu vejo que não era real, assim, ele me mostrava realmente como que ele ressuscita a pessoa ainda, né? Porque ele falou que tem muita gente como mortos vivos, vivos na carne, mas mortos em espíritos. E ele falava, profetiza para que o meu espírito possa entrar em cada um destes e eu dar vida para que possa ressurgir a esperança, porque muitos estão achando que estão cortados. Profetiza sobre eles, e assim eu fiz, e eu vi, gente, que estes vales de ossos secos representa muitos dessa geração de hoje. Quando a gente olha para este mundo, sabe, muitos desanimados, perdidos, jovens, indo para caminhos de perdição, para caminhos sem volta. Só que Deus, ele é maravilhoso. Deus, eu sou prova disso, eu sou testemunha. Por isso que ele pedia, seja minha testemunha. E eu tô aqui para testemunhar isso, sabe? Eu tô aqui para testemunhar que ele é a solução para os nossos problemas, é a solução para a vida espiritual. Ele é o espírito de vida que nós necessitamos e é só abrir a boca e pedir para profetizar, como ele disse, para essa época, e já está profetizado, porque eu falo aqui em nome do Senhor Jesus, assim como eu falei para ele dentro daquele quarto, em nome do Senhor Jesus, ó Espírito de vida, entra, vem aos quatro ventos, dos quatro ventos, e entra em cada um e viva, né? E viva todos estes, em nome do Senhor Jesus. Ele pediu para mim estar profetizando, e ali naquele momento, se numa visão eu vejo, ainda que eu achava impossível aquilo que ele me mostrava, eu vejo aquela geração, aquele monte, multidões de gente se levantando. Imagina nessa época de hoje, eu falando isso, tem o mesmo poder, ainda que eu não veja. Ele me mostrou que ainda que saísse da minha boca o que eu estaria falando aqui agora, esperança pelo que já está fazendo. Era só eu abrir minha boca. E ele falava, profetiza, porque você é escolhida para o fim. Gente, nós já estamos no fim. Já estamos chegando. Já estamos no fim. Ele falou que a porta da graça dele está por um triz. Está já está por fim. Já está chegando ao fim. Essa é a realidade. E realmente a porta da graça do Senhor já está chegando ao fim. E os que ficarem, gente, os que não derem ouvidos, não ficarem atentos, infelizmente vão ficar para a grande tribulação. E ele falava isso para mim. Ele falava que do grande dia do Senhor, que é o juízo dele caindo, as taças se abrindo. Ele falava de Apocalipse no momento, que infelizmente eu não marquei aqui para mim estar falando, mas eu vou trazer, eu vou estar comentando a respeito e eu vou estar lendo para vocês o que ele falava, que tem a ver com essa visão que ele me mostrou. E ele falava de Apocalipse, das taças que se abriam. Eu ouvi ali naquele momento, em 2017, os mártires, aqueles que foram mortos lá atrás, certamente, não sei quando, porque da mesma forma que está escrito na palavra de Deus, é o que o Senhor me mostrou. E da mesma forma que está escrito em Apocalipse, eles pedindo ajuda, eles clamando ao Senhor, foi o que eu ouvi, e da mesma forma que está escrito na palavra de Deus. Então, gente, o Senhor pediu para mim profetizar. A minha parte eu já fiz.
E ele pediu para mim falar, e esse vídeo vai chegar onde tem de chegar, aonde ele permitir de chegar. Infelizmente, eu queria ter resumido mais para poder ficar menos o vídeo, mais pequeno, mas que seja feita a vontade de Deus e não a minha. E para dar continuidade, ele também fala, para dar continuidade, ele fala para mim, Ezequiel 37, 15, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros, e ajunta um ao outro para que se unam e se tornem um só na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos declarás o que significa essas coisas, tu lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão, e os pedaços de madeira sobre que houveres escrito estarão na tua mão, perante os olhos deles. Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e os livrarei de todos os lugares da sua residência em que se pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual habitavam vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos dos seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo. E o estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Amém. Essas foram as palavras que o Senhor também leu, comentou, falou para mim em 2017, logo em seguida, depois do Vale de Ossos Secos. E ele falava para mim, profetiza, fala, porque estas palavras é para o meu povo de Israel. De uma forma ele falava para mim, só fala, abre a tua boca e fala, porque essa palavra precisa chegar até eles. Muito eu usarei de você para poder chegar até eles. Claramente ele me falava, só fala porque estão com desesperançosos, né? Não têm esperanças, estão desiludidos, não sei se é desiludido a palavra, eles estão como aquele vale de ossos secos também, sem saber o que fazer, ou seja, né, sem esperança, não sabe qual rumo tomar. E certamente é o que está acontecendo hoje com Israel. E o Senhor manda avisar, porque ele falou, eu usarei de ti para passar essa mensagem para ele. Infelizmente, fui covarde de estar gravando esse vídeo agora, porque ele me pediu para fazer isso logo em 2017. Logo depois eu deveria ter gravado este vídeo, mas eu temi o homem. Infelizmente, eu estou sendo sincera, que Deus me perdoe por não ter gravado antes. Mas esta segunda
Ezequiel 37, a partir do capítulo 15, que a Bíblia é uma só. E quem quiser ler, pode ler a partir do versículo 15, capítulo 37, versos 15. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Ele pediu para mim estar falando isso para Israel, que vocês são meninas dos olhos dele. E que tudo isso daqui que está escrito, vocês não estão só. Pode ter certeza. Eu ainda falava, meu Deus, como que eu vou falar isso? E é isso daqui, ó, dessa forma, gravando um vídeo, independente. Como que eu estou, não estou arrumada. Dessa forma que Deus preparou para estar falando para essa época, para esse tempo, para esses dias. E se saiu agora, ainda que eu tô aqui, né, infelizmente fui covarde, não falei em 2017 o que Deus queria que eu falasse, mas enquanto a vida, a esperança, como ele me disse, porque ele já sabia que, infelizmente, eu ia demorar tudo isso para poder reagir, para poder falar, fazer. E muitas provações passei, porque eu não fiz o que Deus me mandou já de imediato, então a gente só fica com aquele peso, né? Porque Deus, ele é maravilhoso, ele não quer nada, ele não quer fardo nas nossas costas, ele só quer obediência, ele só quer obedecer. E eu estou fazendo aqui este vídeo para testificar o que Deus falou para mim, para que isso sirva para o mundo todo, porque essa profecia é para todos deste mundo. E ele falava para mim que ele não quer deixar ninguém para fora, ele não quer deixar ninguém sem salvação. E a salvação vem pelo Filho dele, Jesus. Creia e será salvo. Só isso, só creia. Creia. Na verdade, eu vos digo que aquele que ouve e crê naquele que me enviou não entrará em condenação, mas passou do estado de morte eterna para a vida eterna. Só isso, como aquele ladrão da cruz, que condenado ao inferno. E naquele momento ele reconheceu que realmente aquele que estava no madeiro da cruz, Jesus, ele era o Filho de Deus. E ele só reconheceu. E ele fala, lembra-te de mim quando estiveres lá. E o Senhor Jesus fala, eu te digo que ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. E ele foi salvo, porque ele creu. Ele não desceu daquele madeiro da cruz para poder... eu preciso me batizar, igual tem, sabe? Aqueles que dá tempo de batizar, em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, glória a Deus. Glória a Deus. Mas tem muitos, em muitas situações, que não tem como sair para um batismo. Então, é para esses, creia e será salvo. E o verdadeiro batismo é a palavra de Deus, é a verdadeira água. É ela que nos limpa, porque ele falou isso para mim em 2017. Eu achava que batizados numa água, que emergisse numa água, já estaria salvo. Não tem salvação. Não tem, enquanto não crê em Jesus. Porque Jesus foi o único que morreu por nós no madeiro da cruz. Ele é o Filho de Deus. Ninguém vai ao Pai senão ao Filho. Então, creia, gente, creia e serão salvos. É o que o Senhor fala, é o que o Senhor pediu para mim dar esse recado a todos vocês. Independente se eu acertei, se eu errei, se eu gaguejei, só que eu tô aqui para fazer a vontade de Deus. Porque ele falou para mim que aonde esse vídeo tivesse de chegar, que ele ia fazer esse vídeo chegar a quem necessitasse, que ia entender o que eu ia falar. Então, é para vocês que entenderão o que Deus, porque ele fala, foi o que ele falou para mim. Ouve o que o Espírito diz à igreja, e nós somos a igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, porque hoje o Espírito Santo de Deus habita em nós, então somos o templo dele. E é por isso que hoje eu entendo porque que ele pediu para mim jejuar mais, buscar mais a ele, sabe? Até certos alimentos evitar, ele pediu, mas ele já sabia que eu sou assim, infelizmente ainda demorei para obedecer,
sacrifiquei, porque ele fala para mim, é melhor obedecer do que sacrificar. Infelizmente, sacrifiquei muita situação e o peso caiu sobre mim. Como foi lá em 51 de Salmos com Davi? Enquanto ele ficou sem confessar, né, pesava, os ossos dele se enfraquejaram, ficou fraco por conta do pecado de Davi. E quando a gente não obedece, a gente está em pecado. A gente está em desobediência, é pecado. É muito grave. E por isso que esse tempo todo vem tudo pesando sobre mim e eu não sei o que fazer e eu tento gravar e nada dá certo. Mas hoje, por honra e glória a Deus, que toda honra, toda glória é dada ao Senhor. Eu estou aqui, missão cumprida, começando uma nova etapa, que é gravar para vocês o que Deus falou para mim, que decretou para mim lá atrás. Ainda que eu falei para ele, eu não sei nem falar. Mas, por honra e glória, o Espírito Santo dele está me conduzindo o que falar. Então, ouve a palavra do Senhor. Creia em Jesus e será salvo. E Israel, né? Fui escolhida aqui, numa cidade do interior, para poder estar passando essa mensagem para vocês aí, que estão sem esperança, achando que Deus não está mais com vocês. Deus está contigo, sim. A partir de 15, de 37 de Ezequiel, essa é a promessa para vocês. Vocês estão debaixo de um Deus. Vocês estão debaixo das mãos de Deus e tem solução, sim. E é a promessa, e vocês não perecerão, ainda que tem morte na carne, mas vocês são meninas dos olhos do Senhor. A alma, porque desta carne é isto. É uma roupa da alma, como ele já havia falado para mim. É uma roupa da alma. O que importa é a vida. O que importa é a vida eterna, é o nosso espírito de vida. Este nunca morre e nunca envelhece. Que Deus abençoe cada um de